Eu sou o professor João Trindade Filho, sou professor de Direito Constitucional e consultor legislativo do Senado Federal na área de Direito Constitucional e Processo Legislativo. Ao longo da semana, nós tivemos as aulas do Saber Direito, em que nós comentamos acerca das medidas provisórias. Nós falamos sobre as origens históricas, os pressupostos, as vedações materiais, prazos, procedimentos e também sobre os efeitos da aprovação e os efeitos da rejeição da medida provisória. Hoje nós estamos aqui no Saber Direito Responde, em que nós com muita honra recebemos aqui estudantes de graduação em Direito para fazerem perguntas acerca desse tema das medidas provisórias, esse tema tão importante, tão relevante e com tantos aspectos práticos a serem explorados. Nós recebemos aqui o Matheus, recebemos também Jéssica e recebemos também Fernanda. Aqui os três fizeram várias perguntas e a gente vai discutir essa temática relativa às medidas provisórias. Matheus, eu começo com você. Quais as suas principais dúvidas sobre o tema das medidas provisórias? Professor, minha primeira pergunta é: a lei delegada caiu em desuso no Brasil porque o Executivo prefere editar medidas provisórias ao invés de solicitar a delegação legislativa? É isso? Sim, sim. Acho que o principal motivo realmente é esse. Porque, veja, a figura da lei delegada, na verdade, ela nasceu quando o Brasil adotava o sistema parlamentarista. Ela nasceu com a emenda 4 de 61, que foi a emenda que instituiu entre nós o parlamentarismo. E aí surgiu a lei delegada como um mecanismo de controle, ou melhor, um mecanismo de reforço do poder executivo dentro de um sistema parlamentarista em que o poder executivo é mais fraco. E aí, com o final do sistema parlamentarista, que foi em 63, o correto ou esperado é que a medida provisória, ou melhor, que as leis delegadas tivessem sido extintas. Mas elas continuaram e continuaram ainda com alguma utilização durante esse período. Porém, a partir do nascimento dos decretos-lei na Constituição de 67 e das medidas provisórias com a Constituição de 88, aí definitivamente as leis delegadas caíram em desuso. E caíram em desuso por conta dessa praticidade. Quer dizer, é muito mais interessante para o chefe do Poder Executivo editar uma medida provisória do que solicitar ao Congresso Nacional uma delegação legislativa. Coloque-se no lugar do presidente da República, coloque-se no lugar do chefe do Poder Executivo. Ora, o que ele vai preferir? Pedir uma delegação ao Congresso Nacional, que pode inclusive ser negada, ou ele mesmo já editar um ato com força de lei, ele mesmo já editar um ato com vigência imediata, que vai poder, portanto, comandar inclusive a agenda parlamentar, produzindo ato que já tem vigência imediata, que já tem força de lei e que já produz todos os seus efeitos antes mesmo da deliberação parlamentar, antes mesmo da apreciação pelo Congresso Nacional. Então, realmente, uma das causas dessa derrocada das leis delegadas realmente foi a figura, o nascimento da figura, em primeiro lugar, do decreto-lei e depois a figura da medida provisória. Tanto é assim que, se a gente for olhar, nos Estados-membros que ainda utilizam a figura da lei delegada, como é o caso de Minas Gerais, por exemplo, que usa bastante essa figura, os Estados-membros que utilizam a figura da lei delegada é porque neles não há a figura da medida provisória. Quer dizer, onde existe medida provisória, a lei delegada perde o seu vigor, perde realmente o seu espaço, até pelo fato de a medida provisória trazer um poder a mais no âmbito do poder executivo. Agora, pergunta da Jéssica. Professor, a natureza jurídica da medida provisória, ela pode ser considerada como um ato normativo ou é um ato meramente administrativo? Pois é, essa questão, Jéssica, foi bastante levantada, especialmente logo depois da promulgação da Constituição. Alguns autores, como por exemplo Celso Antônio Bandeira de Mello, chegaram a colocar em dúvida essa natureza jurídica da medida provisória. Se ela seria um ato normativo propriamente dito ou se ela seria um ato administrativo, um ato materialmente administrativo, mas com força de lei. Depois, parece que essa questão se pacificou no sentido de ser a medida provisória um ato de natureza normativa, até mesmo pela referência que há no artigo 59, inciso 5º da Constituição
Constituição Federal. Quer dizer, o artigo 59, quando ele fala das espécies normativas, quando ele fala dos atos normativos primários que integram o processo legislativo e que têm força de lei, ele prevê entre as espécies normativas a figura da medida provisória, que tem toda a sua regulamentação tratada no capítulo relativo ao processo legislativo. E se havia alguma dúvida, essa dúvida foi realmente retirada com a própria prática parlamentar. Se a gente for ver hoje, o que mais existem são medidas provisórias alterando leis ou medidas provisórias regulamentando determinadas matérias, o que realmente demonstra que não se trata de um ato meramente administrativo, se trata realmente de um ato de caráter legislativo, de um ato que tem força de lei. Até porque essa ideia de que a medida provisória seria um ato meramente administrativo parece nascer de uma visão um pouco engessada do princípio da separação de poderes. Parece nascer de uma ideia de que, se é um ato do poder executivo, então é um ato de natureza administrativa, como se o poder executivo só administrasse. Bom, a gente sabe que a função típica do poder executivo é a função de administrar, mas ela está longe de ser a única função. Quer dizer, a função legislativa, ela não é monopólio do poder legislativo. Outros poderes também podem praticar atos de natureza formal e materialmente legislativa. Basta a gente ver o caso do Poder Judiciário, com os regimentos internos dos tribunais, que são atos de natureza materialmente legislativa, e também, como eu disse, o próprio caso da lei delegada. O próprio caso da lei delegada é um exemplo de um ato legislativo, mas que emana do Poder Executivo. Hoje em dia, a discussão maior acerca da medida provisória não é nem sobre a sua natureza de ato normativo, que ficou um pouco mais tranquila, um pouco mais pacificada. A grande discussão hoje é sobre a dupla natureza jurídica da medida provisória. É pelo fato de a medida provisória ter a natureza jurídica de ser, ao mesmo tempo, um ato normativo que inova o ordenamento jurídico, mas também de ser uma proposição legislativa, sujeita, portanto, à apreciação do Congresso Nacional, passível de ser emendada e passível de ser aprovada ou rejeitada. Aliás, é por isso que o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, ele fala no seu livro escrito com o professor Gilmar Mendes, que a medida provisória, ao ser editada, ela produz imediatamente dois efeitos. Um primeiro efeito é o efeito provocador do Congresso Nacional e um segundo efeito, que é o efeito inovador do ordenamento jurídico. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que a medida provisória provoca o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional sobre ela delibere. Quer dizer, ela é uma proposição legislativa, mas também ela inova imediatamente o ordenamento jurídico, tendo essa natureza jurídica de ato normativo. Então, acho que, embora tenha havido mesmo essa discussão, eu creio que hoje a doutrina amplamente majoritária considera a medida provisória como um ato de natureza normativa, não obstante essa dupla natureza jurídica de também ser uma proposição legislativa. Fernanda. Professor, então, por que os parlamentares eles são tão resistentes com a implementação da medida provisória em face da lei? Essa é uma questão que é bem uma questão da dinâmica política mesmo, das relações entre o poder legislativo e o poder executivo. Se você for perceber que a medida provisória representa uma invasão ou entrada do poder executivo numa seara, numa esfera que representa uma atividade típica do poder legislativo, a gente tem um primeiro motivo para entender por que toda vez que o presidente edita uma medida provisória, existe um certo ruído, existe uma certa discussão dentro do Congresso Nacional, de que essa matéria poderia ter sido mandada por meio de projeto de lei em regime de urgência, que não precisava de uma medida provisória para tratar dessa matéria. Então, uma primeira causa dessa resistência é realmente o fato de que ninguém gosta de ter a sua função típica exercida por outro poder. Basta você ver, por exemplo, quando o próprio Poder Judiciário entra em matérias legislativas ou matérias que são mais afeitas ao Poder Legislativo, também não há uma reação muito
pacífica, digamos assim, por parte do Congresso Nacional. Mas existem ainda outros motivos que justificam essa resistência que deputados e senadores especialmente têm em relação à medida provisória. Um motivo importante é o fato de que houve e ainda há um abuso na edição de medidas provisórias. Quer dizer, embora isso tenha sido um pouco atenuado com a emenda 32 de 2001, mas até hoje existe a edição de medidas provisórias em situações que não têm relevância ou não têm urgência. Isso termina desgastando um pouco. Imagine da seguinte forma, é como se a medida provisória fosse um cartucho que o presidente da República está gastando. Cada vez que ele edita uma medida provisória, ele está queimando um pouco de prestígio, está queimando um pouco da tolerância que os parlamentares têm para com o Poder Executivo. Então, quando ele passa a editar muitas medidas provisórias, ou medidas provisórias em situações em que não é tão clara a relevância e a urgência, ele vai perdendo um pouco de capacidade de negociação política. Ainda tem um segundo fator, na verdade é uma pluralidade de fatores. Ainda há um segundo fator que é a questão do poder de agenda. O presidente da República, quando ele edita uma medida provisória, ele está na prática instituindo um trancamento de pauta que ocorrerá na Câmara e no Senado Federal após o 45º dia da vigência da MP. Então, o próprio Poder Executivo, ele usa muito do instituto da medida provisória como forma de trancar e de destrancar a pauta dentro do Congresso Nacional. Agora, imagine que você é parlamentar. Você quer que os seus projetos de lei sejam discutidos, mas o seu projeto de lei ordinária fica impedido de ser apreciado porque tem uma medida provisória, porque tem um ato do Poder Executivo que está em regime de prioridade. É claro que você não vai gostar, você vai se sentir desprestigiada com essa matéria. E, finalmente, nós temos um terceiro motivo pelo qual os parlamentares realmente não gostam da edição de muitas medidas provisórias por parte do Poder Executivo, que é o fato de que a medida provisória, ela pula a fase de tramitação nas comissões. A medida provisória, ela dispensa a fase de apreciação nas comissões. Ela é apreciada apenas na comissão mista e depois já vai direto para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Então você pega, por exemplo, um caso como a medida provisória que tratou da reforma do ensino médio, ela não tramitou na Comissão de Educação, nem da Câmara, nem do Senado. Isso gera uma perplexidade, isso gera uma resistência, até certo ponto, bastante justificada dos parlamentares. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas dos nossos alunos aqui acerca do tema empolgante das medidas provisórias. Olá, nós estamos de volta com o Saber Direito Responde, em que alunos de graduação em Direito tiram suas dúvidas acerca dos temas que foram abordados na aula do Saber Direito durante o período da semana. Eu sou o professor João Trindade Filho, eu falei sobre medidas provisórias ao longo das 5 aulas do Saber Direito e agora nós estamos aqui com muita honra para mim no Saber Direito Responde, trazendo aqui a discussão sobre as dúvidas de 3 alunos de graduação, do Matheus, da Jéssica e da Fernanda. Então, eu recomeço esse segundo bloco perguntando para você, Matheus, qual é outra dúvida que você tem acerca das medidas provisórias? Professor, já aconteceu de o Congresso Nacional rejeitar uma medida provisória na votação prévia de admissibilidade, entendendo que ela não é nem relevante nem urgente? Já aconteceu sim. Essa é uma questão bem interessante, porque como a gente viu durante a aula, a medida provisória, ela tem uma dupla análise dentro do plenário de cada casa do Congresso Nacional. Nós temos uma primeira análise sobre a admissibilidade, sobre se a medida provisória tem relevância, tem urgência, se não trata de matéria vedada, se tem adequação financeira e orçamentária. Todos esses aspectos são reunidos sob o guarda-chuva de admissibilidade. E depois, se a medida provisória é aprovada no critério de admissibilidade, só então é que ela é apreciada quanto ao mérito, quanto ao fato de ela ser boa ou de ela ser ruim.
Então, normalmente, isso daqui é uma questão jurídica de forçar o Congresso Nacional a dar uma palavra específica sobre se a medida provisória tem relevância, se a medida provisória tem urgência. Na prática, termina que isso se mistura muito. Então, na prática, até os próprios parlamentares não fazem tanto essa diferença entre a análise de admissibilidade e a análise de mérito. Mas já houve, sim, a rejeição de medida provisória na fase de análise de admissibilidade. Foi o caso da medida provisória dos bingos. A medida provisória que tentava legalizar a atividade dos bingos, ou regulamentar a atividade de bingos aqui no Brasil, e que, até também por critérios políticos, ela foi rejeitada, porque se entendeu que ela não teria, portanto, os requisitos da relevância e da urgência. Inclusive, quem trabalha muito bem com esse tema é o professor Leonardo Augusto Barbosa. Ele trabalha muito bem essa questão da rejeição da medida provisória por motivo de falta de relevância e falta de urgência. Mas nós temos esse exemplo, eu teria que pesquisar para ver se existem ainda outros exemplos, mas esse é um exemplo que de cabeça já me vem acerca desse tema. Jéssica, sua dúvida? Quando se dá o controle judicial? Pois é, essa questão do controle judicial é sempre bem polêmica, é sempre uma questão bem interessante. Em primeiro lugar, porque durante um bom tempo o próprio Supremo Tribunal Federal evitava entrar nessa matéria. Durante um bom período de tempo, o próprio Supremo Tribunal Federal dizia que a análise dos requisitos de relevância e urgência era algo que era considerado quase que exclusividade do presidente da República e do Congresso Nacional. Depois, o Supremo Tribunal Federal foi evoluindo em sua jurisprudência para admitir que, se provocado, claro, como o judiciário atua, se provocado, ele poderia, portanto, atuar nessa análise, especialmente nos casos em que seja clara, nítida a falta de relevância ou a falta de urgência. Nesse sentido, o Poder Judiciário ele pode analisar a relevância e urgência, se provocado for, sempre, em qualquer das etapas da tramitação da medida provisória. Ele pode analisar isso logo que a medida provisória é editada, ele pode analisar isso enquanto ela está tramitando dentro do Congresso Nacional e ele pode apreciar também essa questão mesmo depois de a medida provisória já ter sido aprovada, mesmo depois de ele já ter verificado que o Congresso aprovou a medida provisória, convertendo-a em lei. Aliás, Jéssica, houve um precedente bem interessante, que foi a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4048. Na medida cautelar na ADI 4048, um partido ajuizou uma ADI contra uma medida provisória que abria créditos extraordinários, alegando que aquela medida provisória não preencheria os pressupostos constitucionais. Só que quando o Supremo Tribunal Federal foi julgar a matéria, já tinha havido a aprovação pelo Congresso. Quer dizer, a ADI foi ajuizada contra uma medida provisória, mas quando ela foi ser julgada, o objeto dela já não era mais uma medida provisória, e sim a lei de conversão. E aí surgiram duas dúvidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Primeira, se o fato de a medida provisória ter sido aprovada e convertida em lei se tornava prejudicada a ADI. E o próprio Supremo entendeu que não, porque a aprovação da medida provisória com a sua conversão em lei não convalida vícios que a medida provisória eventualmente possuísse. Uma outra dúvida que surgiu também foi se era necessário aditar a petição inicial. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que o partido que ajuizou essa ADI corretamente tinha feito esse aditamento na petição inicial só para mudar o objeto, em vez de ser a medida provisória, ser a lei resultante da sua conversão. Mas essa análise pelo Poder Judiciário pode ser feita em qualquer etapa da tramitação da medida provisória e até mesmo após a sua conversão em lei. Fernanda, sua dúvida? Um dos efeitos da rejeição da medida provisória é o efeito repristinatório. Algumas pessoas confundem esse efeito com repristinação. Qual a diferença entre os dois? Pois é, essa é uma dúvida extremamente comum, apesar de extremamente técnica, extremamente difícil, quer dizer, é uma questão bem importante. O efeito repristinatório da medida provisória consiste na volta da legislação que havia antes dela. Quer dizer, quando a medida provisória é rejeitada, a legislação que existia antes dela
automaticamente volta a vigorar, automaticamente volta a produzir efeitos. Isso é o que a doutrina e a jurisprudência chamam de efeito repristinatório. Qual é a diferença em relação à figura da repristinação? É que a repristinação, primeiro, decorre de uma outra lei e não apenas da rejeição de uma medida provisória. A repristinação eu tenho que ter o seguinte: a lei A foi revogada pela lei B, aí vem uma lei C repristinando, ressuscitando aquela lei A. Então perceba, o que é repristinação? É a volta ao vigor de uma lei que estava revogada em virtude de previsão expressa em uma lei posterior. Esse conceito é bem importante. A volta ao vigor de uma lei que estava revogada e em virtude de previsão expressa de uma legislação posterior. Isso é repristinação. O efeito repristinatório não se enquadra nessa categoria, porque perceba, quando é editada uma medida provisória, ela não revoga imediatamente a lei que havia antes. A lei anterior a ela não fica revogada, a lei anterior a ela fica apenas suspensa. E se a lei anterior ficar apenas suspensa, com a rejeição da medida provisória, desaparece a causa de suspensão. E esta lei antiga vai voltar a vigorar automaticamente. Então perceba, Fernanda, a lei anterior à medida provisória não estava revogada, estava apenas suspensa. E por conta disso, a rejeição da medida provisória faz com que a legislação anterior volte a vigorar automaticamente. E é por isso que não se confundem. O efeito prático é parecido. Quer dizer, eu tenho uma lei que vai voltar a vigorar. Qual é a diferença? Na repristinação, a lei anterior estava revogada e volta porque houve previsão expressa de uma outra lei. No efeito repristinatório da medida provisória, não. A lei anterior não estava revogada, ela estava apenas suspensa e, portanto, ela volta a vigorar automaticamente. O Congresso não precisa rejeitar a medida provisória e dizer que vai repristinar a legislação anterior. Já é um efeito que ocorre de maneira automática. Então, você percebe que é uma diferença bastante técnica, uma diferença bastante pontual, mas do ponto de vista da ciência jurídica, do ponto de vista do direito mesmo, são fenômenos jurídicos diferentes. Professor, seria constitucional um Estado criar limites materiais para a medida provisória estadual diferentes dos limites materiais da medida provisória federal, estabelecendo, por exemplo, que a medida provisória estadual pode tratar de matéria orçamentária? Essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal analisou quando verificou a própria possibilidade de os estados editarem ou não medidas provisórias. Essa é uma pergunta bem interessante, Matheus. E aí, veja, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de estados-membros adotarem medida provisória nas constituições estaduais? O Supremo Tribunal Federal decidiu, é possível que os estados adotem medida provisória, desde que, condição 1, haja previsão expressa na Constituição Estadual e desde que, condição 2, sigam-se os mesmos limites da esfera federal. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que não é cabível, que não é possível que um Estado-membro adote medida provisória, mas com limites materiais diferentes. Nem para mais, nem para menos. Então, por exemplo, um Estado-membro não poderia permitir a medida provisória em matéria orçamentária, já que na esfera federal isso é proibido, mas também não poderia proibir medida provisória em outras matérias, matéria urbanística, por exemplo, porque isso seria invadir a esfera de autonomia do Poder Executivo. Não há exatamente uma concordância na doutrina em relação a isso. Essa posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal não colhe apoio unânime na doutrina, mas se a gente pegar a partir da jurisprudência que está posta, o que nós temos é que o Poder Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ele entende o Estado que quiser, ele pode adotar medida provisória, mas tem que, digamos assim, adotar aquele pacote da esfera federal, com os mesmos limites, os mesmos ritos, os mesmos prazos e os mesmos procedimentos. Jéssica, mais uma dúvida. Em uma sociedade que se altera com muita rapidez, a medida provisória pode ser considerada como uma saída para a burocratização de elaboração das outras leis? Sim, sem dúvida. Por isso que a gente sempre diz que no poder executivo, em qualquer país do mundo, tem que haver algum tipo de válvula de escape.
Se você for pegar, mesmo nos Estados Unidos da América, que são um dos países que mais prezam pela separação de poderes um pouco mais rígida, existe a possibilidade de o executivo editar atos materialmente legislativos. Não atos legislativos com força de lei, mas atos materialmente legislativos, como, por exemplo, dentro do poder normativo das agências reguladoras. Então, realmente, a medida provisória, ela, numa sociedade em constante mutação, a medida provisória, ela dá uma resposta um pouco mais rápida do que derivaria, por exemplo, da tramitação de um projeto de lei. Claro que isso significa que ela precisaria ser usada com um pouco mais de parcimônia, que ela deveria ser usada para casos em que houvesse essa estrita necessidade. Mas, realmente, eu, por exemplo, não imagino a sociedade brasileira vivendo sem um instituto que permitisse ao Poder Executivo dar uma resposta rápida para determinadas demandas sociais. Fernanda. Poderia ser considerado incompatível com a Constituição Federal a medida provisória que fosse reeditada na mesma legislatura em que houvesse sido rejeitada? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, veja, o conceito de legislatura abrange os 4 anos de funcionamento do Congresso Nacional. Então, o conceito de legislatura, ele vai abranger sempre um período quadrienal, segundo a previsão expressa do artigo 44, parágrafo único da Constituição Federal. Ele diz que cada legislatura durará 4 anos. A irrepetibilidade da medida provisória, porém, não dura a legislatura inteira. A irrepetibilidade, ou seja, a proibição de reedição da medida provisória que foi rejeitada, ela dura aquela sessão legislativa, ou seja, aquele ano parlamentar em que ela foi rejeitada. Então é interessantíssima essa sua pergunta, porque na verdade é possível a edição sim, é possível a reedição sim de uma medida provisória na mesma legislatura em que ela foi rejeitada, desde que não seja na mesma sessão legislativa, desde que não seja no mesmo ano parlamentar. E é interessante para a gente fazer essa diferença entre legislatura, que são 4 anos, e sessão legislativa, que é cada ano parlamentar. Bom, nós chegamos ao fim do nosso Saber Direito Responde, discutindo aqui com perguntas de altíssimo nível a questão das medidas provisórias. Eu agradeço demais a presença de todos aqui, agradeço a essas dúvidas que puderam engrandecer nossa discussão sobre a medida provisória e quero inclusive convidar você também para curtir todos os canais da TV Justiça, acessar também esse vídeo e dos outros programas que também ficarão disponíveis nos canais da TV Justiça. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.